Bom dia, bom dia! Vamos chegando para essa live de hoje para falarmos sobre o comer emocional. É a live que eu fiquei devendo para vocês ontem. Então vem comigo acompanhar essa live. Tudo bem, Marilza? Marilza já está no programa Ser Leve, né? Segunda-feira a gente começa com tudo, essa transformação. Quem chegar agora vai passando aí essa live para as outras pessoas, para a gente conseguir alcançar mais gente aí para ver comigo sobre comer emocional, certo? Olá, Nívia, tudo bem? Tava agora há pouco na live do Luciano, não vi você lá, hein? Vamos lá? Hoje nós vamos falar sobre o comer emocional. Por que eu quis esse tema? Eu coloquei em votação, bastante gente ficou empatado lá com o planejamento alimentar, né? Então eu decidi passar aqui e falar com vocês sobre esse tema também, que é um tema que eu falo bastante em consultório, muito. É um tema que eu falo bastante com os meus pacientes, que eu vou falar no programa Ser Leve, porque nós, né, seres humanos, porque, né, a gente é importante a gente falar sobre o comer emocional. Porque nós somos seres biopsicossociais, e eu falo isso muito. Bio é o que acontece aí no nosso organismo, psico é o que tem a ver aí com a nossa emoção, com nossos sentimentos, e também sociais, porque o comer também passa por isso, né? Nós estamos sempre comemorando alguma coisa com a família, então faz parte do nosso processo de vida ter tudo isso, tá? E a alimentação, ela não fica separada do processo da gente, né? Então, não basta eu saber o que é importante comer, o que é bom, eu preciso também saber como comer, tá? Porque às vezes a emoção está envolvida, existe o comer por conforto, existe o comer por vazio emocional, existe o comer social. Então a gente vai falar um pouquinho sobre o comer emocional. Se vocês quiserem, depois eu faço outras lives falando sobre as outras fomes que nós temos, né? Fome social, a fome física eu vou falar um pouquinho hoje, porque nós temos vários tipos de fome, tá? E aí, deixa só eu limpar meu óculos aqui, gente, que tá terrível. E aí, gente, o que o comer emocional envolve? Primeiro, o que é o comer emocional? E aí eu vou explicar um pouquinho o que é o comer físico, a fome fisiológica, para a gente partir para a fome emocional. O que é a fome fisiológica, a fome real? A fome real, ela é inespecífica. Então, eu vou comer o que for necessário para me alimentar, para me sentir melhor ali. Não vai ser específico, tá? Isso é a fome física, a fome fisiológica, que eu converso bastante aí com os meus pacientes. Essa fome fisiológica, se ela é inespecífica, você não vai procurar algo para comer, que seja um chocolate, você vai pensar que qualquer coisa serve. Então, por exemplo, nesse momento, ele também traz alguns incômodos no seu corpo, tá? Então, às vezes é um desconforto no estômago, é uma tontura, uma turvação da visão, uma dorzinha de cabeça, varia de pessoa para pessoa. E aí, por exemplo, nesse momento que você sente a fome, você se pergunta, eu comeria um prato de salada, eu comeria um ovo cozido agora, tá? E aí, se você talvez responder que não, então não seria a fome fisiológica, porque a fome fisiológica, você come o que for para matar a sua fome,
certo? Para matar quem tá te matando. Então, pensando nisso, se você respondeu que não é, o ovo cozido não vai ser e tudo mais, pode ser que seja fome emocional. Se é a fome física, a fome fisiológica, você vai lá, prepara um prato adequado, na quantidade adequada, saudável, coloca salada, enfim, e come. E mata a sua fome, certo? E aí, por isso que tem um planejamento alimentar que eu comentei antes. Porque se você tá com uma super fome, você não vai conseguir pensar muito. Então, se você tiver opções saudáveis à mão, você vai comer de forma saudável. Agora, se você respondeu que não comeria um ovo cozido agora para matar a fome, ou não comeria, então pode ser a fome emocional. A fome emocional, ela também não é específica. Ela vem numa necessidade de comer algo gostoso. Minha gente, é aquele algo gostoso que você não sabe o que é. Às vezes, já se pegou na frente da geladeira, olhando lá, pensando, o que eu vou comer? Eu queria comer alguma coisa gostosa. E aí você fica olhando e procurando e não encontra? Pode ser o comer emocional. Pode ser que você entre lá, você olha na geladeira, come alguma coisa e aí você não se satisfaz. Aí você vai, escolhe outra coisa e fica comendo durante um período aí, sem ser nunca aquilo que você gostaria. Nada supre esse algo gostoso. Acompanharam? Ó, gente, sempre lembrando, hein? Pode mandar dúvida aqui na caixinha que tem um ponto de interrogação. Pode mandar dúvida nos comentários, tá? E pode mandar coração se está gostando. E aí, gente, nesse sentido, como que eu consigo identificar essa fome? Se eu tô lá comendo sem parar e nada tá suprindo minhas emoções, minha fome, nada tá satisfazendo você. Muitas vezes a pessoa nesse momento acaba consumindo algo doce, parte para algo salgado, volta para o doce, porque realmente não é fome fisiológica que ela tem, não é fome física, não é o seu corpo, não é a parte biológica do seu corpo pedindo, é a parte psico, é a parte emocional do seu corpo querendo suprir alguma necessidade, tá? Mas aí você tem que parar e pensar, o problema agora é a comida? Eu estou com fome? Porque se o problema não é fome, comer não será a solução, tá? Então, é importante se conectar, é autoconhecimento, gente. E a gente sempre fala que autoconhecimento é o poder para você fazer novas escolhas, tá? Então, é autoconhecimento. Você vai se observar e se perguntar, o que eu estou sentindo é fome? Tá? Eu quero comer mesmo? E aí, se você perceber que a sua resposta é não, aí você tem que partir para um outro momento, que é o quê? Então, o que eu estou sentindo? O que eu estou sentindo? E nesse momento, muitas pessoas, quando estão com algum sentimento complicado, não querem lidar com aquele sentimento, tá? Seja ansiedade, seja um vazio emocional, às vezes é uma saudade que a pessoa sente de alguém e aí ela vai lá e come uma comida que essa pessoa fazia, né? Um conforto, procura isso, quer isso, mas não está identificando. Às vezes, você está passando por algum momento emocional mais delicado e você procura na comida aquele colo que você não procurou em alguém ou que você não tem esse alguém para o colo. Então você não quer lidar com isso, não quer sentir que eu não tenho com quem conversar, não quer encarar, tá? E tá tudo bem. Mas quando você nota que esse comer emocional tá acontecendo muito, igual a Marilza falou aqui, sempre faz isso, aí é dar um passo atrás e pensar, que emoções eu tô tendo agora? Que sentimentos, que pensamentos eu tô tendo?
que eu não quero ter. E identificar e acolher isso, tá? Então, assim, eu estou sentindo ansiedade. Eu vou ter uma reunião importante, estou sentindo ansiedade, então acolhe essa ansiedade. E pensa, anota aí, gente, pega o caderno e anota. O sentir ansiedade são 3 frases importantes que têm a ver com autocompaixão, com gentileza consigo. E aí estou sentindo ansiedade. Sentir ansiedade é comum a todos os seres humanos. Essa segunda frase te ajuda a sair do lugar de solidão no mundo. Só eu sinto, porque muitas vezes a gente tem um sentimento ou está passando por uma situação e a gente acha que só acontece com a gente. Então, quando eu faço essa frase de é comum aos seres humanos, eu saio desse lugar de solidão. Então, eu começo a emergir daquele buraco que eu estou me colocando ali, sentimental. E a terceira frase, que na verdade é uma pergunta, é o que eu posso fazer agora para me sentir melhor, que não seja comer, tá? Essas frases que você faz consistentemente, tá? Para si, no momento que está passando por uma dificuldade emocional, te ajuda a acolher e se sentir mais leve, tá? E sair da geladeira, né? Sair da frente da geladeira, porque você tá reconhecendo o que sente ou a situação que tá passando, tá reconhecendo que todo mundo passa por isso e você vai buscar algo que não seja comer. Entende? Então é muito importante você se perguntar, né? Isso é fome mesmo? Então sempre que você se deparar com essa situação de estou procurando algo gostoso para comer, você se pergunta, isso é fome mesmo? E aí se conecte com o seu corpo, né? Pergunte para si mesmo e para o seu corpo. Porque a gente tem um corpo sábio, o organismo trabalha maravilhosamente bem a nosso favor. Então, tanto para conforto, quanto para hábitos. Então, quando você se perguntar e perceber que você não é comida, aí você parte para a identificação do que realmente está acontecendo, certo? Deixa eu ler aqui, ó, em Roma. Tenho comer emocional em horário específico, sempre no final do dia, quando já trabalhei e me sinto cansada. Acho que é um tipo de recompensa, isso, é um tipo de recompensa. Como tudo o que tenho aqui, come tudo que tem por aí, e se não tem, sai para comprar. Doces, Então, esse também é um comer emocional que eu ia citar. Aquele comer emocional que é o da recompensa, o do merecimento. Por exemplo, ontem eu falei para vocês aí que eu tive um dia atípico. Gente, eu fiquei exausta, o meu corpo sentiu demais. Por quê? Eu tava de salto, o ônibus não veio, porque eu fui pro consultório de ônibus ontem, e eu vou, toda quarta eu vou de ônibus, porque é um ônibus que eu pego e para na porta do meu prédio. E na volta também é tipo na porta. O que aconteceu? Esse ônibus não veio. E aí eu vou contar essa minha história para falar do merecimento, tá? Então, na ida eu demorei o dobro do que eu geralmente demoro para ir para o consultório, tá? Então vai observando. Tudo bem? Na hora que eu estava no ônibus, o ônibus estava super cheio, estava difícil segurar, né? Tava complicado. E aí eu cheguei lá para atender. Aí eu tive que respirar fundo, fazer uma leve meditação antes de atender para me preparar para receber aquelas pessoas bem, tá? Aí eu atendi cada pessoa que vem. Cada pessoa que vem tem uma demanda emocional. Às vezes vem uma pessoa que está com uma demanda emocional muito grande e a gente desprende nossa energia. Ok. Então eu fiz uma manhã de atendimentos até a tarde que demandou também muita energia minha, que a gente precisa estar bem para as pessoas que a gente está atendendo. E eu faço meditação, respiro
conscientemente para poder estar bem a cada consulta. Aí, quando eu saí de lá, já mais tarde do que o de costume, porque houve alguns atrasos, na volta, eu também demorou, meu ônibus não vinha, eu precisei pegar o ônibus, ir para o metrô, andar muito mais de salto, andar muito mais do que o de costume, andar para chegar em casa, o calor estava grande, tá? E aí, quando eu cheguei em casa, eu tinha a demanda dos meus filhos, que quando eu chego, que eu fico o dia assim fora, eles querem brincar. Então, não parei, eu descansei por alguns minutos e já fui levar eles para brincar, certo? Aí, na volta também já jantamos, enfim. Quando chegou 9 horas, que foi o momento que eu parei, 8h30, acho que eu consegui parar, o corpo deu aquela baixada e aí vem aquela necessidade da recompensa, do merecimento, tá? Eu não fiz isso porque eu deitei, eu já trabalho um pouco essas coisas em mente, né? Tá? Então eu não saí comendo, mas por exemplo, poderia ser um gatilho, tá? É o seu gatilho, é o merecimento. Poderia ser um gatilho para eu chegar e falar pro meu marido, eu quero comer muitos doces, doce, enfim. A gente não tem geralmente muitos doces em casa, mas poderia ser um momento que eu ia descambar a comer como recompensa. Poxa, eu tive um dia tão estressante, cansativo, que eu gastei tanta energia que agora é minha hora de relaxar e buscar algum tipo de prazer. Então seria na comida, tá? Então, o que eu busquei fazer? Tá? Eu peguei, tomei um banho relaxante também. Eu mereço esse banho. E aí você pode fazer esses trabalhos, né? Eu mereço esse banho relaxante depois de um dia cansativo. E o banho relaxante deu o prazer que eu precisava e o relaxamento que eu precisava. Então, gente, por que eu fiz o banho? Porque eu pensei, minha vontade também era comprar um pote de sorvete e tomar muito sorvete. Mas eu pensei, não, eu tenho algo que eu faço por mim que é relaxante, que é o banho com uma música, com alguma coisa de aroma, né? Um aroma relaxante. Então, é isso que eu fiz. E esse banho fez essa compensação, foi essa recompensa do meu dia que foi sem parar um minuto, tá? Então, é essas trocas que você consegue fazer e só consegue fazer se você está atenta a você mesma e aos seus sentimentos e às necessidades do seu corpo, tá? Você tem que escutar o seu corpo para conseguir lidar com esses momentos que vão surgir, que são gatilhos, tá? Gatilhos, tá? O seu gatilho é a recompensa pelo dia estressante, pelo dia cansativo. Então, que negociação eu posso fazer com o meu cérebro para que ele não precise do prazer na comida para ser a recompensa e o conforto daquele momento. E aí você busca o que eu posso fazer agora por mim que não seja comer. Então, são trocas que você faz com o seu corpo, com o seu cérebro, são negociações. Então, você já sabe o seu gatilho, é isso. Outras pessoas têm o gatilho da solidão, tá? Tem pessoa que mora sozinha e aí passou o dia trabalhando, chega neste momento, também come. Às vezes não é o merecimento, é o momento que ela tem para... Eu tô sozinha, então deixa eu preencher esse vazio. Sente um vazio e aí acaba comendo para preencher esse vazio. Às vezes esse vazio surge depois que a gente perde alguém, ou muitos anos, às vezes depois de ter perdido alguém, você ainda sente aquela saudade e aí vem esse vazio daquela pessoa e você busca comer para preencher esse vazio. Então, o comer emocional, ele está presente na nossa vida por conta dessas situações. A vida, ela não para eu comer melhor, tá? Eu não vou parar de ter problema, eu não vou parar de ter que ir para a faculdade e também, enfim, quem estuda e trabalhar. Então, o que eu posso fazer para melhorar o meu dia,
para ter mais fontes de prazer que não seja só comida. Acompanharam? Tem dúvida, pode postar. Tô de olho, esqueci de pegar minha água e tô com a boca seca. Certo? Então, se você percebe, pode colocar aqui, ó, até escrever aqui. Você percebe que não é a fome, você se fala para si mesmo, o que eu posso fazer, então, né? Qual é a solução para isso que eu posso fazer? Então, às vezes é uma atividade física, é uma leitura, é uma meditação. Gente, eu sempre aconselho fazer meditações, tá? Por quê? A meditação, ela é interessante porque ela te puxa para o momento presente. Então, vamos supor que o seu caso é de mais ansiedade. Então, sempre que está ansiosa, come. Vale a pena trocar pela meditação. Dá uma relaxada, porque a gente, quando está ansioso, a gente está pensando no amanhã o tempo todo, tá? O tempo todo pensando no amanhã. Se a gente medita, a gente consegue se puxar para o agora, tá? Ou, tudo bem, Thaís, eu tenho dificuldade de meditar. E aí, se vocês quiserem, eu depois dou mais dicas aí sobre meditação. Quem foi paciente meu ou já sabe que eu sempre falo sobre isso, porque traz para o agora. Outras coisas que você pode fazer, se você é uma pessoa que tem um dia estressante, normalmente seu trabalho é estressante, então uma dica muito bacana é no final do dia fazer aquela atividade física mais intensa. Então correr, de repente fazer uma luta de boxe, que vai liberar as endorfinas que vão ser o prazer que você precisa daquele dia para compensar aquele dia estressante, tá? Se você é uma pessoa que é mais fechada, é mais para você, vai fazer uma atividade mais leve, vai fazer yoga, ou então se você realmente é agitado, vai fazer yoga, então dá uma ajudinha a relaxar. Olá, vamos ver. É super importante, realmente, Soraya, a gente precisa estar atenta. E o que faz a gente estar atenta é a gente se voltar para nós mesmas, tá? Ontem, naquela situação que eu tava de metrô e ônibus cheio, gente, eu não fiquei estressada, tá? Por quê? Eu parei para agradecer, né? Eu fiquei agradecendo, falei, nossa, quanta gratidão por eu não precisar passar por isso todo dia. Se eu precisasse passar por isso todo dia, eu ia precisar de mais alguma coisa como fonte de prazer. E aí eu comecei a refletir sobre isso lá. Falei, essas pessoas estão aqui envolvidas nesse estresse todo e passam por isso 2 vezes por dia, todos os dias. Então, por isso que elas buscam a comida. Então, eu precisaria ter mais uma fonte de relaxamento, que não só yoga e meditação, eu ia precisar também correr, eu não posso, mas eu ia buscar, de repente, uma luta para dar uma descarga, né? Musculação, eu retornei também. Musculação, Soraya, ajuda bastante, porque você vai e faz a sua musculação, você libera dopamina, libera também endorfina, e aí quando passa aquele momento mais, porque quando tá no exercício dá uma ligada, quando passa, tomou o banho, você consegue relaxar e dormir melhor. Então, é uma opção. A gente tem também de opção aí você fazer. Eu falei na live, gente, anterior, sobre nós estarmos com pessoas que fazem bem pra gente. Se você não consegue estar com essa pessoa, converse com ela, ligue, telefona mesmo, chega de mensagem. Liga para essa pessoa e conversa com ela sobre como foi seu dia, pergunta para ela como foi o dela, se doa um pouco para esse momento, isso também ajuda a relaxar, né? A não ser que o dia das duas foi estressante, vão ficar reclamando. Não, não fique reclamando, sabe? Busque aí no seu dia a sua gratidão pelo que você está conquistando. Às vezes a gente tem que partir daquela situação de passar por coisas difíceis e a gente só reclama. Mas se a gente olhar e falar, não, calma, eu tô passando por isso, por causa disso e disso,
e vai ficar tudo bem, a gente acaba se confortando e não precisando aí da comida, tá? Bom, outro ponto que muitas vezes leva ao comer emocional é a gente não satisfazer as outras necessidades fisiológicas do nosso corpo. Por exemplo, privação de sono, que mais que eu anotei aqui? O estresse em si, né, que a gente falou, a privação de sono. Hoje, muitas pessoas não dormem bem, não têm uma noite de sono adequada, né? Ou porque está fazendo algum curso, alguma faculdade, alguma coisa extra para desenvolvimento profissional, então diminuem aí as horas de sono, ou porque passou o dia, né, no trabalho e à noite quer assistir algo, quer fazer alguma coisa para relaxar e aí acaba ficando mais horas acordada. Aí o que acontece? Se eu passo dias dormindo mal, eu vou acabar me sentindo mal, emocionalmente também. Isso tem a ver também com os hormônios, ou eu vou ficar estressada ou eu vou ficar muito cansada. E esse cansaço, esse estresse, acaba me fazendo buscar por prazer, tá? E o prazer mais rápido que a gente tem acaba sendo com a comida. O que é fácil de fazer? Comer alguma coisa, pedir alguma coisa para comer. Então, observa também se você está cuidando dessas outras partes da sua vida. Eu estou procurando relaxar, a diminuir o meu estresse, a minha carga de estresse com algo, né? De repente com algo que seja espiritualidade. Não precisa ser só atividade física, mas fazendo algo que você goste. Ou então, eu estou cansada. Quando está cansada, descansa. Às vezes não escuta o corpo. E aí isso vai acumulando uma carga grande de falta de momentos para si e você acaba recorrendo à comida. Já aconteceu de estar muito cansada ou estressada e aí querer comer? Provavelmente, né? Eu acho que a gente tem que dar uma olhada para si. Se voltar para si é a chave, tá? E você, quando faz isso, não tá sendo egoísta, tá? Eu escuto às vezes, eu falo, mas não é egoísmo, por exemplo, eu deixar meu filho com o meu marido para poder ir fazer uma massagem? Não, gente, a gente tem que estar bem também conosco para estar bem com os outros. Então, para o seu filho vai ser bom que você vai relaxar, vai voltar mais tranquila para sentar e brincar, por exemplo. Então, é importante ter em mente que você vem em primeiro lugar. E ontem eu estava conversando com as minhas amigas, né? Eu estava falando isso, que eu vejo muito isso, mulheres dessa, né, da minha geração, né, em torno de, eu tenho 37, não vou deixar de falar a minha idade, mas, por exemplo, dos 35 aos 45 anos, que acabam não pensando em si mesmas, porque acham que é egoísmo. Então, elas colocam tudo acima delas. As que têm filho, colocam o filho, e as que têm aquela coisa de ter um desenvolvimento profissional muito forte e não tem filho, coloca o profissional como primeiro lugar. E aí acaba virando uma bola de neve e às vezes vem passar comigo, já está com várias questões. É o sono que está ruim, é o sobrepeso que está trazendo outros problemas, alergias alimentares, o pré-diabetes, colesterol alto, e aí vem passar comigo às vezes com 40 anos e tá dessa forma, né? Então é um desafio muito grande pensar em si mesmo também, às vezes. É um desafio muito grande, mas é isso, é se voltar um pouco para si e olhar e atender às suas necessidades, as necessidades do seu corpo. Legal? Outro ponto que aí a gente tem que falar, né? Então assim, ai Thaís, olha, eu tentei fazer tudo isso aí que você me falou. Nada deu certo. Eu fui lá e eu comi, sei lá, um montão de coisas. Então, o que você faz quando nada dá certo?
Se nada deu certo, gente, você tentou meditar, e aí, ou então naquele dia você não conseguiu pensar em nada, não conseguiu voltar para trás e falar, não, calma, isso que eu tô comendo, isso que eu tô querendo não é comer, não conseguiu fazer nada, foi sem pensar, aí você tem que acolher também, ser gentil com você mesma, né? Não entrar numa espiral, eu sempre falo da espiral negativa, né? A gente tem um movimento que chama Body Kindness, e é justamente, ela fala muito, né, a autora do livro, ela fala bastante sobre a espiral, criar uma espiral positiva. Quando você caiu lá de boca e comeu tudo que tinha pela frente mais um pouco, a tendência é o quê? Caramba, eu comi tudo isso, ficar o quê? Se criticando, se condenando, se tratando mal. Entrando, eu não consigo nada, eu não consigo fazer nada mesmo. Você entra na espiral negativa. E quando entra na espiral negativa, é essa espiral mesmo, que vai fazendo você descer, descer, descer cada vez mais. Se você passou por isso, comeu tudo, e para pensar, você se acolheu e falou, não, calma, tá tudo bem, foi hoje, eu tive um dia estressante, passou, amanhã eu vou fazer diferente, o que eu fiz de errado agora? O que estava acontecendo para aprender com aquilo, tá? Aprender. Por exemplo, eu não dormi bem essa semana porque eu tinha algo muito importante do trabalho para entregar e eu fiquei até tarde. Então foi por isso que aconteceu hoje esse comer emocional. Então você para e pensa, como que eu posso agir da próxima vez que acontecer isso para que eu não caia de novo neste comer emocional? Tá tudo bem, se acolhe mesmo, sabe? Às vezes até um carinho em si mesma, assim, ó, já ajuda a aliviar aquela culpa que vem depois. Quando você faz esse exercício, ela te faz entrar nessa espiral positiva, então vai sendo cada vez mais positivo com você mesma, e você aprendendo, você não repete o mesmo erro da mesma forma. Você começa a se planejar para não passar pela mesma situação, tá? Mas mesmo assim, gente, mesmo que você se planeje, se organize, a vida tá acontecendo, então vai ter momentos que você vai sair dos eixos. Aí a questão é, saiu, você não precisa continuar diariamente fazendo aquilo. Você pensa no que aconteceu, se acolhe, seja gentil com você e aí no dia seguinte recomeça, volta para sua espiral positiva. Entenderam esse lance da espiral? Coloca aqui para mim. É muito importante para mim saber se vocês estão acompanhando. Hoje a gente tá com a live com pouca gente, né? Então, porque eu tô no horário assim, bem alternativo. Oi, Carol, tudo bem? Então, coloca aí, estão acompanhando, né? Bacana. E aí, gente, eu escrevi aqui, ó. Outra dica importante é se você está num processo de emagrecimento ou olha para o emagrecimento, olha para esse emagrecimento com amor, porque a tendência, né, que eu vejo muito, gente, em consultório, lá no grupo online, que já fiz, né, agora eu vou fazer outros, enfim. A tendência é ficar pensando, eu quero emagrecer, mas é tão difícil, como é complicado, eu não consigo. Quando você pensa dessa forma, você já está falando para o seu cérebro que você não vai conseguir. Então, é como se você já entrasse numa batalha perdida, né? Então, se nas guerras, né, que nós tivemos aí, Napoleão, enfim, se ele fosse para a guerra pensando, eu não vou conseguir, ele ia perder a guerra, porque ele não ia dar o melhor dele para aquela guerra. Agora, quando você inicia um projeto, se você inicia pensando com carinho, com amor naquele processo, você dá o seu melhor, você não fica se sabotando.
tá? Então é olhar com amor, para não ficar entrando para um projeto perdido. Porque você fala assim, poxa, seu cérebro vai pensar assim, poxa, ela tá falando aqui para mim, tá repetindo em voz alta, seu corpo tá ouvindo tudo que você fala. Ele vai estar repetindo em voz alta o tempo todo, que é difícil e não consegue. Então, por que é que vai fazer o melhor, vai se esforçar e tudo mais? Então, assim, tenha carinho. Entenda que esse processo vai ser bom, vai trazer mais benefício do que malefício. Eu vou trazer mais abundância do que escassez. Muita gente também entra nesse processo pensando que, eu quero emagrecer, então já começa a pensar que vai ter que retirar alimentos, quando na verdade é abundância. Quantas vezes eu vejo isso em consultório? A pessoa vem acreditando que você não vai cortar tudo, né? Eu falo, não, vamos lá, vamos ver o que a gente precisa incluir. E aí a gente mais inclui alimentos e opções do que tira. Não tira nada, a não ser que a pessoa, por algum motivo de saúde, precise restringir determinado alimento. Fora isso, gente, a gente só acrescenta. É abundância e não escassez. Quando você começa a pensar com amor para o seu processo de emagrecimento e você começa a pensar em abundância de alimentos, você muda o viés do pensamento, muda a espiral e o seu corpo começa a entender que, que bom, o seu cérebro percebe que você quer aquilo e você começa a dar o seu melhor para ganhar aquele projeto, para conquistar a sua meta. Tá? Então essa é a dica final aí dessa live. E quem tiver perguntas, quiser contar alguma coisa, pode entrar aqui, pode mandar para mim, porque a gente trabalha com carinho aqui. Carinho e amor sempre. Então se você mandar mensagem para mim por direct, vai receber. E aí, gente, eu tô com o projeto online, que é o Ser Leve, né? E esse ser leve, eu procuro trabalhar lá, eu vou trabalhar para ser leve em vários sentidos, não só no peso de balança. Por isso que nós vamos falar sobre alimentos, sobre o comer emocional, como lidar, sobre crenças, né? Como estabelecer uma meta realista para que você consiga conquistar, tá? Então, se você ainda não está fazendo parte do projeto Ser Leve, ainda não se inscreveu, tá em tempo. Se você tá vendo essa live depois, me chama no direct e manda aqui pra mim, hein? Pra eu poder te atender, tá bom? Inscrições estão abertas, vai iniciar na segunda-feira, dia 16. Então, vem comigo participar deste projeto, tá bom? Obrigada, Soraya. Olha, foi feito com muito carinho. A Soraya, ó, fez todo o material, todo o design do material, maravilhoso, tá lindo. Então, além de muita energia a gente colocou positiva para fazer esses materiais. Tá tudo muito lindo, foi tudo feito com muito carinho, tá bom? Então é isso, gente. Eu ainda tenho mais uma live para fazer com vocês, né? E eu vou pensar alguns temas e colocar em votação pra gente decidir qual vai ser o tema da live de amanhã, tá bom, gente? Eu já deixei... A Marisa já tá. Eu já deixei também um vídeo no IGTV tirando as dúvidas aí para esse programa Ser Leve, tá? Então, tô disponível aí para falar com vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa live, que vocês consigam aplicar essas dicas que eu dou, porque sempre na live eu procuro vir com o tema e já com dicas práticas para você conseguir colocar no seu dia a dia e já ter a sua pequena transformação aí. Então, se você colocar alguma dessas coisas em prática e sentir diferença, manda direct me contando, viu? Que eu quero saber, tá bom? Um beijo pra vocês, uma excelente quinta-feira, que vocês tenham um final de semana maravilhoso. Mas, vem falar comigo amanhã na live, hein? Um beijo, tchau, tchau!